Irmãos, quero trazer para os irmãos hoje os dois últimos sola. Falaremos semana que vem de um apanhado, uma aplicação de tudo isso para a nossa vida, da situação da igreja dos nossos dias em relação à reforma. E hoje eu quero encerrar com esses dois últimos, para o apanhado da semana que vem. Hoje falando dos dois últimos temas da reforma, que é só a fé, sem misturar o latim com o português, e só a Deus toda glória. Quero reler com os irmãos esse texto de Hebreus 11, que lemos na abertura do culto. Verso 1 e verso 2. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Efésios capítulo 2, um verso muito falado a respeito da salvação, que é o Efésios 2, verso 8. Efésios 2, verso 8. Pois pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Oremos. Pai de amor, diante do Senhor, derramamos nossa fé, nosso amor, derramamos, ó Pai, o nosso coração contrito, pedindo perdão, porque quando nos achegamos diante do Senhor, reconhecemos o nosso pecado, a nossa fragilidade, e a nossa incompetência de, por nós mesmos, nos achegar a Ti. Mas o Senhor se achegou a nós, em Jesus Cristo, pelo amor, pela Tua graça, pela Tua salvação. Também por Ti, ó Pai, recebemos o Teu Santo Espírito, que habita em nós, no meio da Tua igreja, do Teu povo, e que nos revela as maravilhas do Teu poder, da Tua glória e da Tua palavra. Fala conosco, através do que o Senhor fez na história, o que o Senhor nos deixou na Tua palavra, e fala e trabalha e faz nos dias de hoje, agora, nos nossos corações, nas nossas mentes, em nome de Jesus, amém e amém. Estamos falando nesses 3 últimos domingos, hoje 4º e último domingo, com o tema que está no nosso mural, reforme-se, e esse tema que vai ser mais especificamente para domingo que vem, reforme-se, eu e você. E a reforma histórica, a reforma protestante de 1517, completando na terça-feira da semana que vem, 500 anos, e está sendo muito bem comemorada em todas as igrejas. Tenho visto pela internet, muitas das nossas igrejas presbiterianas independentes têm falado da reforma, e eu creio que assim o deva fazer. Irmãos, ela nos deixou alguns legados. A gente lembra muito da reforma Lutero e o rompimento com a igreja romana. Sim, isso é verdade. Mas ela tem muita coisa que veio até chegar no topo
desta história, que foram as 95 teses pregadas na igreja, na porta da igreja. E a história já começou com os pré-reformadores, e eu quero lembrar de um personagem hoje que ainda está um pouquinho antes dos pré-reformadores, um homem que pode ser chamado de pré-reformador ou ainda antes da pré-reforma, um homem que inspirou a muitos depois, que foi Valdo, ou também Pedro Valdo, antes da reforma. E esse homem marcou a igreja medieval. Ele foi convertido com um trovador, como diz, né? Um cantor, que cantava a história do jovem rico. E ele, ouvindo aquela canção na rua, foi tocado pelo poder do Espírito Santo de Deus. E este homem teve um encontro com Jesus Cristo. Essa fé salvadora, sola fide, só a fé que nos leva a Cristo. Cristo fez a obra dele na cruz. Cristo morreu por nós. Sola Cristo. Só Cristo nos salva. Mas nós entramos em contato com a obra de Cristo pelo poder da fé. Eu não estava lá no dia que Jesus morreu. Talvez, infelizmente, quem não queria estar naqueles dias ao lado de Cristo? Talvez alguns não gostariam, porque teria medo da repressão romana. Talvez poderia se acovardar, como os próprios apóstolos assim o fizeram, a não ser depois do Pentecostes, que aí sim, cheios do Espírito Santo de Deus, tomaram coragem e cumpriram o seu id. E esse Espírito é o mesmo que está hoje nos nossos corações, amém? Não voltemos para a história, num período curto dos dias em que Cristo morreu e o Pentecoste, em que os apóstolos se acovardaram. Não é essa igreja que Cristo quer, mas a igreja que vem após o Pentecostes, cheio do poder de Deus e que transforma a vida e transforma a história. É essa fase que nós vivemos. Fase do id, fase de sermos tocados pelo Espírito Santo de Deus em cumprir a missão, porque Cristo, corporeamente, não está mais aqui, mas está o teu Santo Espírito. O poder é o mesmo dele, presente, física ou não. O Deus é o mesmo, estando físico ou não, ou somente o seu Espírito, mas é Ele que está com a tua igreja. O poder de Deus está aqui. Amém? E esse poder de Deus tocou o coração de Pedro Valdo. Pedro Valdo creu nessa fé poderosa e foi transformado por ela. Essa fé de salvação o levou a amar e servir os mais carentes. A fé que nos leva à salvação tem que ser a mesma fé que nos leva a amar a Deus e a servir a Deus e a servir o nosso próximo. Como foi dito no encontro da tarde de ontem em Araçatuba, do frutificar da nossa igreja, o exemplo do bom samaritano, que o sacerdote e o levita passaram de largo. E Jesus conta essa parábola, criticando mesmo os religiosos, dando um tapa na igreja, de luva. Porque ele usa um sacerdote e um levita, dois religiosos, entre aspas, dois crentes, traduzindo para os nossos dias. E Deus foi usar como aquele que tinha um coração verdadeiro, aquele que era o rejeitado, o samaritano. Então não basta ter fé, a tua fé tem que levar a temor a Deus e servir ao próximo. Foi o
Pedro Valdo fez assim. Não só obteve a fé em Cristo que o salvou, mas transformou em um agir transformando a sua vida e a vida dos que estavam à volta. Pedro Valdo teve algumas marcas fortes na tua vida. Ele formou um grupo que leva o seu nome, chamado Os Valdenses. De Valdo, Os Valdenses. Ligado, professor? Nós falamos domingo passado sobre os puritanos. E os valdenses também tinham essa característica puritana de santidade, voltar às Escrituras, e ele tinha algumas coisas que ele gostaria que a igreja vivenciasse. Eles pregavam o batismo de adultos, uma vida simples, desapego aos bens materiais, uma vida piedosa e uma evangelização itinerante. Pedro Valdo, um homem rico, que quando se converteu, conhecendo o texto bíblico de Zaqueu, tomou a mesma atitude. Desfez do que tinha, deu aos pobres, carregou consigo algo apenas para que ele se mantivesse, e apenas viveu com roupas simples e pregou o evangelho de amor e cuidado com os mais carentes. Ele não era franciscano, mas foi ele quem inspirou os franciscanos. Os valdenses inspirou o grupo que depois seria chamado de franciscanos. Os valdenses foram chamados de hereges, como todos naquela época perseguidos, até serem expulsos. Esse grupo tinha essa ideia e pregava a volta às Escrituras, porque a igreja havia caminhado para desvios teológicos. Falar para a igreja que estava juntando dinheiro através das indulgências, para falar, vamos voltar à simplicidade, não apego às riquezas. É na contramão do que a igreja estava fazendo. Uma vida simples, piedosa, de contrição, uma vida calma. E vamos nos achegar mais ao Senhor. Esse povo foi perseguido pelos religiosos da época, mas como toda igreja perseguida, eles cresceram, chegaram a ter 35 mil seguidores, os valdenses. Pensa numa época sem internet, tem os youtubers que com 35 mil seguidores já está fazendo sucesso. Naquela época não tinha internet, não tinha telefone, não tinha os correios como nós temos hoje. Quando alguém queria escrever alguma coisa para alguém, mandava o mensageiro em cima do lombo do cavalo, direto, mensagem direta. Era uma mala bem direta, era uma mala super direta. Então, 35 mil seguidores. Em 1212, em Estrasburgo, diante dessa perseguição contra os valdenses, 500 deles foram detidos, 80 deles queimados na estaca, parecidos com o que nós falamos de John Hus. Lembra para quem estava aqui? Queimados em estacas na praça, para que servisse de testemunho para os outros não ser como aqueles. 80 valdenses foram queimados. Mesmo após a morte de Valdo em 1218, o movimento permaneceu, durou. Em 1532, após já
1517, falando 1532, quando a reforma protestante com Lutero e Calvino, Zwinglio já tinha acontecido, a coisa já estava andando, esse grupo, já lá de trás, 1200, nós estamos falando 1500, salto de 300 e poucos anos, o grupo permaneceu, e aí que eu chamo de fé, que permanece firme com o Senhor. 80 queimados, 500 presos, e o grupo prevaleceu. O que te faz prevalecer? O que te faz uma fé no Senhor Jesus? Um aumento de salário? Um milagre? Senhor, estou contigo. O Senhor é bom e poderoso. Olha, Pai, o Senhor é forte. Olha, Pai, eu estou firme com o Senhor, porque o Senhor foi bom comigo. Quando Deus nos dá graça, quando Deus nos concede bênção, estou contigo e não abro. Esse povo prevaleceu, sendo perseguido, queimado, chamado de herege, expulsos da igreja. Não foi convidado sem não, foram expurgados mesmo. E essa fé permaneceu durante os anos. Em 1532, quando a reforma já estavam tendo frutos e prosperando, os valdenses então se juntaram aos reformadores. E aí, basicamente, esse grupo valdense se encerra, porque eles aderiram ao grupo da reforma, principalmente se identificando com os calvinistas, com a teologia calvinista. Então, os valdenses vieram a fortalecer o grupo dos reformadores, porque os ideais eram os mesmos. Por isso que esse grupo inspirou a tantos outros. Uma fé duradoura que ultrapassa o tempo. A gente, uma vez, num grupo de GE, grupo pequeno, fizeram a seguinte pergunta no quebra-gelo: o que te abala? E alguns responderam: o que me abala? Doença dos filhos. Concorda? É verdade, não é? Qual pai não fica com o coração pequenininho quando o filho está doente? Se for pequenininho, pior ainda. Coração de pai, mãe fica assim, de mãe mais, pai mais ou menos. O pai vai trabalhar, a mãe fica tudo angustiada. Outro fala assim, desemprego. Alguém pode falar morte de um querido, um pai, de uma mãe, morte de filho, então nem se fala. O que te faz abalar, perder o chão? Coisas que nos comovem, que nos chocam, pode nos abalar as emoções, levar à tristeza. Meu irmão, pode até levar a uma depressão, mas jamais pode levar a abalar a fé. Salmo 125, que inspirou uma canção bonita, que está na boca do povo cristão. Os que confiam no Senhor, dá para cantar? São como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. É verdade? Você sabe o que você canta? Esse é o exemplo de fé dos valdenses, desse povo que permaneceu durante a luta. Esse povo que nos dias de hoje pode ser chamado de Oséias Pereira, que resistiu, perda de 2 filhos, como eu acabei de falar, coisa que ninguém pode muitas vezes imaginar o que é isso. Mais recentemente perde de esposa. E a fé como que continua, Oséias? Firme, glória a Deus.
Não há dor que possa fazer esse homem perder. O que te abala? Quer que se compare? Pastor, muitas vezes a gente pega texto bíblico. Pastor, aqui esses homens aqui, foram perseguidos, Hebreu 11, porque, Abraão, porque Isaac, esses homens aí são impressionantes. Não, eu estou falando de Osés. Gente de carne, osso que está aqui na sua frente. Pastor, está exaltando Osés? Não, é que é um exemplo que nós temos dentro da nossa igreja, para você saber que é possível sobreviver com a fé firme e intacta diante das lutas e das dores, onde muitos de nós desistimos da fé, desistimos de Cristo, desistimos da igreja por causa de problemas. Meus irmãos, desistimos de casamento, desistimos de filhos drogados, e a gente desiste do filho. Já vi muitos casos de mãe cuidando de filho drogado, e eu falava, gente, mãe é um trem impressionante, não desiste do filho. Eu já vi mãe desistir de filho drogado. Achava que não existia, mas depois eu vi também que existe. A mãe cansa, sofre. Teve uma que viu o traficante entrar dentro de casa, catar a geladeira e ir embora. E ela ficou de braço cruzado. Só a geladeira, mais alguma coisa? Depois, quando o traficante foi embora, ela caiu em lágrimas. Da segunda vez, o traficante voltou. Catou o jogo de sofá da casa dela e foi embora. Imagina. O que fazer com um filho desse? Nesse caso, ela não desistiu. Tem gente que desiste diante de tantas lutas. Oro e nada. Oro e nada. Meus irmãos, a fé que nos salva é a mesma que nos faz prevalecer, permanecer em Cristo. A gente canta muitas canções de fé, de vitória. Fé de conquistas. Posso clamar, posso pedir que Jesus vai dar, tenha fé que você vai receber. Creio nisso sim. Mas a Bíblia fala muito mais de fé, não para conquistar, e sim fé para permanecer firme. Porque quando fala de fé para derrubar muros, não é uma vitória ver o muro do inimigo cair e você conquistar a terra de Canaã. Isso é luta doída. Isso não é uma luta só de vitória, é uma luta de um povo que estava errante, perdido no caminho ali, e Deus fala, vai, porque ali é uma terra tua, toma posse, e entra nela e conquista, só que tem um inimigo. Deus nem avisou direito que tinha inimigo. São lutas que nós temos na vida. Mas para ter vitória, temos que ter lutas. Só a fé, irmãos, só a fé em Cristo Jesus nos salva. Mas também é só essa fé que nos faz prevalecer. Amém? Um outro assunto e um outro personagem para essa noite, quase que 2 pequenos sermões, que são assuntos distintos mesmos, que é o último elemento do sola deu glória. E quero aqui trazer o personagem Henrique VIII. Meus irmãos, esse homem é curioso. Esse rei da Inglaterra tem uma conversão meia dúbia, meia duvidosa, que nem Constantino depois, no século III, IV, né? Por aí, ano 300 e pouco. E quero trazer aqui um resumo de sua história. Henrique VIII, um exemplo às avessas, vocês vão me entender.
Henrique nunca se simpatizou às leis de Lutero. Agora nós já estamos falando pós-reforma. Já aconteceu a reforma de Lutero, e as coisas vinham caminhando, e o Henrique lá, oitavo na Inglaterra, falou, eu não gostei muito da opinião desse cara não, não gostei não. Falou mal da igreja. E aí ele uma vez escreveu um tratado chamado de Defesa dos Sete Sacramentos, respondendo e contraditando as teses de Lutero. E assim, um de suas frases, ele disse, falando e criticando Lutero: pequeno monge, fraco em força, mas mais nocivo em temperamento que todos os turcos, sarracenos e infiéis de toda parte. Tacou-lhe pau no Lutero. Movo bem louco. Só que o Papa da época gostou disso. Tanto é que ele deu o título de defensor da fé romana por causa desse tratado. Mas não defendeu a fé católica por muito tempo. Em 1534 ele rompeu com a Igreja Romana por meio de atitudes em defesa dos seus próprios interesses. E eu quero aqui contar o que esse rei fez. Gente, esse é um personagem estilo Nero, estilos imperadores mais loucos do mundo. Henrique VIII teve algumas atitudes que não honraram o nome de Cristo. Apesar dele ter rompido com a Igreja Romana, que tem um encanto, assim, reforma da Inglaterra, só depois. A primeira fase do seu rompimento não é tão glorioso assim. E quais foram as atitudes dele? Henrique VIII pediu ao Papa para se divorciar de sua esposa, pois sua esposa Catarina não lhe dera filho homem, algum herdeiro do seu trono. Teve filha mulher, mas o homem que iria herdar o trono, não. E ele falou, Papa, essa mulher não me deu filho, homem, herdeiro, eu quero me divorciar dela. O Papa falou, não, rapaz, assim não. A loucura do homem. Mas ele tinha alguns casos extras conjugais. E se apaixonou por uma dessas amantes, chamada Ana Bolena. Nome bonito? Ana Bolena. Parece nome de personagem de boneca infantil, assim, desenho animado. A dama de companhia da rainha. Teve um caso com a dama de companhia da rainha. Olha que homem, gente boa. Só que a Ana Bolena falou, rapaz, eu não quero ser amante o resto da vida, não. Eu quero ser rainha também. A confusão. Começou ali uma baguncinha na vida. O homem não conseguiu divorciar. O homem já tinha amantes. Amante querendo de número 2 virar titular. De número 2 virar número 1. Mas a arrogância de Henrique VIII prevaleceu. E ele, como não havia conseguido o divórcio, ele falou assim, eu vou então romper com essa igreja. E ele assim rompeu, se autoproclamou cabeça supremo da igreja da Inglaterra. Agora eu sou o novo Papa da igreja de Inglaterra. Rompeu com o catolicismo romano e usou o seu novo poder, então, para anular o seu casamento. Agora eu sou rei e Papa ao mesmo tempo. Quem manda mais em mim? Ninguém. Eu sou Deus sobre a terra. E eu, o que eu faço com essa mulher? Manda embora. E, então, assim, se autodeclarou, era rei, mas se declarou senhor da igreja. Se divorciou de Catarina e casou-se com Bolena. Diante disso, diante dessa tomada e desse rompimento com a igreja romana, ele também usou de subornos.
Usou seu poder para fechar os mosteiros da Inglaterra e os entregou aos nobres ingleses para que o apossassem e assim o desse apoio. Pai, eu fechei ali um monastério ali, tinha uns padres, uns monges lá, mas eu mandei embora. E aquele lá vai transformar num castelo. Agora você vai ser um príncipe daquela região lá, e agora aquele monastério vai virar um castelo seu. Você vai ser príncipe daquela minha região ali, um governo daquela região, você vai ficar com aquele principado ali, que aquela região é tua. E foi assim. Tipo um certo presidente que a gente vê nos nossos dias, dando alguma coisa para tomar, para dominar. E esse homem não só teve arrogância, adultério, suborno, mas também ele foi um assassino. Matou os seus opositores que não concordaram com aquela atitude, tanto de romper com a igreja, quanto atitudes tiranas. Matou até mesmo amigos que eram contra a sua opinião. Por fim, matou a própria esposa, Ana Bolena. Por qual motivo? Ela o acusou de adultério. E assim, então, já que ela o acusou de adultério, ele matou ela. E depois, assim, casou-se novamente. E já aproveitando, porque Ana Bolena também não lhe deu nenhum herdeiro homem. Homem era obcecado. Já que ela, nem a número 1, nem a minha número 2 me deu herdeiro homem, mata. Ai, que coisa boa. Tranquilo, mata. Esse é o delírio humano. Item 6. Se declarou então acima de tudo e de todos, soberano Senhor, seus herdeiros e sucessores, reis desse reino, devem ser tomados, aceitos e reputados como o único cabeça supremo da terra da Inglaterra. Esse homem, então, tentou usurpar o lugar de Cristo, que é o Senhor da igreja. Henrique afrontou a glória de Deus, colocou-se no lugar do Senhor Jesus, que é Senhor e Rei sobre a igreja, e pediu para Deus sair de lado. Se quem manda aqui sou eu, Deus, por favor, dá licença. A glória toda dele, a adoração é para ele, a reverência é para ele. Ele é o Senhor da igreja. Quantas atitudes erradas a ponto de culminar numa idolatria. Henrique VIII fez o que é detestável. Tomou uma atitude idólatra, pois adorava a si mesmo. Buscou e ordenou que os outros se reverenciassem a ele. Isso afronta o coração do nosso Deus. 1 Crônicas 29, 11. Primeira Crônicas 29, 11. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer, e tudo dar força, e a tudo dar força.
Amém? A oração do rei Davi. Davi reconhecendo que o reino não é dele. Foi Deus quem usou o profeta Samuel para ungir ele. E o ato de ungir Davi é o símbolo de que eu estou te dando autoridade. O ato de ungir Davi, e Davi não esquece disso, é Deus quem me chamou lá no meio das ovelhinhas, no meio do pasto. Eu não fiz nada para estar aqui. Quem derrubou Golias foi ele? Não, ele só participou, foi convidado para a festa. Mas quem derrubou foi o poder do Espírito Santo de Deus, porque a força do Davizinho não era capaz de derrubar nenhum gigante. Meus irmãos, eu falo, até no vídeo do Lelé, né? Quando as crianças estavam comigo lá, formato de auditório, Davi jogou a pedra, mas quem matou foi Deus. Davi jogou a pedra, mas quem derrubou o gigante foi o poder de Deus. Porque sem o poder de Deus, Davi poderia ter jogado de duas uma, ou errado, ou acertado, mas a força não era suficiente para derrubar. Concorda comigo? De duas uma, ou errado, a mira, mas já que ele era um rapaz treinado, com a funda, ele talvez acertasse, mas a força não era suficiente para derrubar aquele homem. Ah, pastor, ele treinou derrubar, matar leões e ursos. Irmãos, Davizinho não tinha poder para isso. Foi Deus o treinando e o adestrando, preparando para uma batalha vindoura com Golias. Meus irmãos, teu Senhor é o poder. Henrique VIII não reconheceu o poder de Deus. Deus pode, Deus tem força, power de Deus. Deus é grande. Não, eu que sou grande, eu sou rei e eu sou Senhor da igreja. A Deus toda a honra. Não, a honra é minha, foi eu quem fiz. Já pensou Davi falar assim, ó, louros para mim, eu que derrubei o Golias, eu que cortei a cabeça dele. Talvez você pense isso. Passei no vestibular, olha como sou inteligente. Comprei uma empresa, olha como eu sou capacitado. Olha, tenho milhões na minha conta, olha como eu sou rico. Olha, casei, consegui uma esposa, eu consegui um marido, eu. Mas não é isso que Davi nos ensina, não é isso que a palavra nos deixa. Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Tudo é teu. Você pertence ao Senhor, sua esposa pertence ao Senhor, seu marido pertence ao Senhor, seus filhos pertencem ao Senhor, seus bens pertencem ao Senhor. Quando nós vivemos assim, na dependência de Deus, e nesse mês nós falamos disso, vivermos na dependência de Deus, a nossa maneira de viver fica diferente. Eu amo mais a minha esposa porque não foi eu que a ganhei, que a conquistei com esse jeitinho bonito de ser. Porque não há beleza em mim suficiente para conquistar ninguém, a não ser que Deus tampe os olhos, né? Não, é Deus que une. Porque nós às vezes somos, né, falhos, erramos, mas mesmo assim Deus nos dá amor. Nós não somos fortes suficientes para nada. Pega uma gripinha aí que você já fica todo choramingando. Pega uma dor de cabeça então. A doença mais detestada pelos maridos, dor de cabeça. Como a gente detesta isso? Principalmente quando está na esposa, dor de cabeça. Quando a esposa está com dor de cabeça, a gente fica, quase que a gente fica com dor de cabeça também. Irmãos, a gente é fraco demais. Uma dorzinha de cabeça derruba a gente. Tudo é de Deus, não é nada nosso, não é nada por nossa força.
Teu, Senhor, é o reino. Deus é rei. Não há rei sobre a terra que seja rei maior que nosso Deus, o nosso rei. Mesmo quando no nosso Brasil havia monarquia, e ainda existe monarquia sobre a terra, esse rei não é maior do que Deus. Coreia do Norte tem um imperador como um rei, um tirano, que é adorado, reverenciado. Ele é Deus. Ele tem atitudes nos nossos dias como o de Henrique VIII, senhor político e religioso. Verso 12 de 2 Crônicas 29, riquezas e glórias vêm de ti, o teu salário não é teu, viu, meu irmão? Por isso que Deus só pede 10% de retorno. Achei bom, porque ele não pediu 100%, porque é dele. O pastor, foi eu quem trabalhei. Você quer que Deus te tire o teu trabalho? Seu trabalho não é teu. Foi Deus quem te deu. Ele está te emprestando um trabalho. Ele está te sustentando. É sustento de Deus, é poder de Deus, é graça de Deus. Se você duvidar e desonrá-lo, Ele pode tirar. Poder Ele pode. Agradeça todos os dias ao seu trabalho, ao seu saláriozinho. Abençoado, não estou de saláriozinho não, porque Ele, não estou diminuindo, é mania às vezes errado de falar diminutivo, minha esposa detesta que eu falo no diminutivo. Mas esse teu salário abençoado aí, maravilhoso, por maior ou menor que seja, é Deus quem está te dando. E quando a gente traz os dízimos à casa do tesouro, com os 10%, a gente só está ajudando a obra, o reino, sustento da casa, e assim por diante. Tem gente que acha que Deus é errado, a Bíblia é errada, a igreja está errada, pedindo 10%. Agradeça que Ele pediu só 10%, porque o 100% é dele. Ele está te deixando 90%. Quando a gente não devolve, a gente está errando, e não está sendo grato pelos 90%, ou pelos 100%. Senhor, eu estou te entregando dízimo nessa noite, porque eu sou grato, porque o Senhor me sustentou por mais um mês. Aleluia. Você é aposentado? Agradeça em dobro. Porque tem gente trabalhando para sustentar. Você já trabalhou, agora você está descansando. Agradeça em dobro. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. A nossa força vem de Deus e nós temos que agradecê-lo. Meus irmãos, a história dos valdenses é totalmente oposta de Henrique VIII, em que um é perseguido por dar glória a Deus, por manter a fé firme, e o outro se afasta, rompe com a igreja, por não se sujeitar a ela, por querer ser maior do que ela, e maior do que Deus, e não dar glória a Deus, mas dar glória toda a si próprio, toda a si próprio. A quem você tem dado glória? A quem você tem dado honra? Quem é prioridade na tua vida? Você mesmo? Pastor, tem que ter tempo para mim. Pastor, tem que ter tempo para minha família. Tem, tempo é importante. Mas em primeiro lugar é a Deus. A Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor, todo cântico, toda a riqueza vem dele. Tudo que a gente faz é para Deus. A gente vive por causa dele. Como nós cantamos, porque dele, para ele, são todas as coisas. A ele a honra, a glória e o louvor. Se nós não vivermos para Cristo, não vivemos por Ele e para Ele, em outras palavras nós estamos falando, eu estou vivendo para mim. Não pode se servir a dois senhores, não pode adorar a dois senhores, ou adora-se a Deus, ou a Mamon, não é? O texto fala,
Não podemos viver em duas canoas. Não, pastor, mas eu sou de Jesus. Sou de Deus. Então tá, fale para mim o que você tem feito para servir ao Senhor. Como você tem adorado e servido a este Senhor? Como? Irmãos, quando o Tiago fala de fé e obras, ele, como alguns querem contestar Tiago, não, porque Tiago, ele fala sobre as obras e nega a fé salvadora. Não, ele só está dizendo que um tem que corroborar com o outro. Se você diz que tem fé, que você é salvo em Cristo Jesus, mostre sua mão calejada por amor a Ele. Se você faz obras sem fé, isso é hipocrisia, isso é uma mentira. Ou apenas uma ação social qualquer. Eu faço obra, mas não tenho fé em Cristo Jesus. Pode até encher a barriga de alguém, mas no reino dos céus isso não tem efeito nenhum. Mas se eu digo, como nós aqui, povo, que declaramos fé salvadora em Cristo Jesus, que Ele é meu Rei, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele a minha vida, a Ele os meus filhos, a Ele o meu carro, a Ele o meu trabalho, a Ele a minha vida, a Ele os meus lábios, a Ele a minha mente, a Ele o meu coração. Opa! Tudo é dele, por Ele e para Ele. Tua vida tem sido aos pés do Senhor Jesus? Nós precisamos viver por Ele e para Ele. A Ele toda a honra, toda a glória. Pastor, como eu faço isso? Muitas maneiras. Paulo nos deixou o ensinamento dos dons. Paulo nos ensinou, junto com Cristo, sobre a comunhão, sobre o amor aos pobres, os valdenses. Eu tenho uma fé em Cristo Jesus, por isso eu vou cuidar dos pobres e levar o Evangelho de Jesus Cristo a eles. Pedro Valdo. Que diferença, né? Um dá a vida pela igreja, outro usa a igreja. Ou quando essa igreja não lhe satisfaz mais, eu rompo com ela. Ó, eu uso a igreja o máximo, até o ponto que ela me satisfaz. Onde ela não satisfaz mais os meus interesses, eu rompo com ela. Porque eu quero satisfazer os meus interesses. É o eu no centro do universo. Que essa noite a gente possa refletir o quanto Deus é Senhor da minha vida, da tua vida. Terminando com esse exemplo negativo. A palavra de Deus assim também nos dá muitos exemplos positivos e negativos, de como fazer e como não fazer. A história da reforma nos dá esse exemplo. Exemplos bons que devemos copiar, e de exemplos nem tanto. Nós precisamos olhar para a palavra e olhar para Cristo. Isso tem que mudar a minha vida. Eu não sou mais o mesmo. Veio aquele versículo agora na minha mente, mas não veio inteiro. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo pela fé, é isso? Me ajude. Não vivo mais para mim, né? Alguma coisa aí que eu errei no finzinho aí. Mas quando Paulo fala isso, quer dizer, eu não vivo mais os meus interesses, os meus próprios prazeres. Ai, pastor, mas eu gosto tanto. Eu vou falar bem educadamente. E daí? E daí que você gosta? Ah, mas eu preciso disso. E daí que você precisa? Eu preciso de Deus. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Depois Ele vai te dando essas coisas aí. E se Ele achar que você precisa, Ele te dá. Se Ele achar que você deve usufruir deste prazer, deste gozo, Ele te dá. Agora, quando a gente quer usufruir, e eu quero, eu gosto, eu vou fazer, sem saber se Deus está aprovando tudo isso,
você está sendo egoísta, egocêntrico, idólatra de si mesmo e não está dando a vida para Cristo. Eu vivo para Cristo. Irmãos, acabando o nosso tempo. E quando a gente vive para nós mesmos, a gente de cara peca. Porque o nosso coração é enganoso, né? E a gente, quando faz o que nós queremos, a gente se estrupia. Todas as vezes que eu satisfiz os meus desejos, deu errado. Mas quando eu consulto a Deus, vou para a palavra, e a gente já sabe. Você que é adulto, você que está aqui hoje, você sabe o que é certo ou errado, o que agrada a Deus, o que não agrada. Se você fizer o que agrada a Deus e negar os seus prazeres, da qual você sabe que desagrada a Deus, vá em frente, que Deus te abençoe. Vamos viver para Cristo, só Ele dará glória. Não há homem, mulher maior no mundo que possa receber adoração, que seja digno de ser adorado. Não há outro Deus. E quando nós falamos, na outra vez aqui que eu mostrei, lembra aquela oração? A quem dá glória? Só remetendo aquele fato. Quando a igreja romana fala de fazer oração a algum santo canonizado, o que eu mais fico intrigado é que eles falam, não, que a gente só serve e adora a Cristo, né? Mas toda a glória vai para o santo. Vocês já repararam? O santo que me deu, eu sou devoto do santo, eu agradeço o santo, eu agradeço, eu devo tudo a esse santo, aquele outro santo. A glória não é mais para Deus. Tem até uma piadinha, que um homem morreu, foi para o céu, lá batendo papo com Deus, falou, ei Jesus, lá embaixo a coisa está feia para o seu lado, hein? Aí Jesus falou, está feio para o meu lado por quê? Rapaz, tem um monte de comércio lá, Nossa Senhora de Fátima, açougue Nossa Senhora de Lourdes, farmácia São João, São Lucas, posto São Pedro, né? A loja Santa não sei o que, Santa daquele outro. E agora para o teu lado, Jesus, o povo lá só vive falando que Deus lhe pague, que Deus lhe pague, que Deus lhe pague. Está feio para o seu lado. Para Jesus só paga a conta, que Deus lhe pague. Né? Irmãos, a glória é para quem? Se você tiver um comércio, a quem você dedica ele? Se você tiver um filho, se Deus tem um filho, para quem que é esse filho? Faça como Ana. De quem que Ana reconheceu a glória por ela ter gerado e aberto o ventre? Toda glória para Deus. Esse filho é para Deus, não é para mim. Toma, Eli, é para servir a Deus. O filho Deus me deu, mas só deu para alegria. E eu já curti a alegria. Ele é de Deus, não é meu não. Ana é um exemplo de uma mãe que reconhece que o filho não é dela. Por isso a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor.